Olá, turma! Seguimos aí com o nosso conteúdo referente à segunda etapa. A aula de hoje iremos falar sobre doenças psicossomáticas, ok? Quando falamos, né, sobre o fato de somatizar, né, de termos uma síndrome somatoforme, né, de somatização, falamos que os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas são expressas por meio de eventos, de comportamentos ou até mesmo, né, dores no corpo, tá? A gente costuma até ressaltar essa questão do orgânico, é quando a questão psicológica ela sobrepõe a questão dos sentimentos e das emoções e passa a ser canalizada no nosso corpo. Aqui até fala, né? Destaquei em negrito aí para vocês que o fato de somatizar, né, de psicossomatizar, é justamente quando vivenciamos situações difíceis, situações estressantes, que nos causam informações dispersas, né? Isso faz com que muitas das vezes os nossos hormônios, eles sejam literalmente assim bombardeados para vários órgãos, né, do nosso organismo, aonde gera essa somatização. Lembrando que a psicologia trabalha muito com a questão da subjetividade. Não podem se esquecer disso. Portanto, cada indivíduo vai somatizar de uma forma. Pode ser que passamos pela mesma situação, características semelhantes, assim, extremamente parecidas. Porém, a minha reação pode ser completamente diferente à sua reação, ok? Então, é muito importante, né? Mesmo havendo certos critérios para diagnóstico de doenças psicossomáticas, que essa avaliação seja feita observando aí o contexto vivencial de cada paciente, tá? Vou tentar explicar para vocês de maneira sucinta, de maneira bem didática, para que vocês aí ao longo, né, do contato com os pacientes, durante a formação de vocês e posteriormente, possam identificar, não só no âmbito de trabalho, mas também na vida pessoal, ok? Então, vamos lá. Como eu disse lá no início, né, a psicossomatização ela também tem a ver com um transtorno somatoforme, ok? Que tem todo esse processo de desajuste no nosso organismo, pode gerar múltiplas queixas físicas, né? Principalmente em partes diversas do nosso corpo, ok? Para nós analisarmos a questão do diagnóstico, existem dois planos, que até coloquei aí. O primeiro inclui justamente o curso e o grau de incapacitação dos sintomas, né? A limitação que aquele sintoma causa no organismo, na vivência, né, no cotidiano ali da pessoa. E o segundo, que é o grau de atribuição somático-psicológica, né? A origem dos sintomas. Então, é importante ficarmos atentos a esses dois pontos, tá? O grau de incapacidade e a origem. Dentro da abordagem cognitivo-comportamental, quando a gente vai falar sobre uma doença psicossomática, eu também utilizo aquele esqueminha, né, que eu já falei para vocês em outra aula, que é: sentiu algo? Tenta pensar o que você está sentindo, tentar compreender esse sentimento, né? Tentar compreender o contexto e o pensamento, ok? É muito importante que todo esse entorno aí seja compreendido. Lembrando que destaquei mais uma vez, né, que a doença psicossomática ela é justamente assim um desafio entre a mente e o corpo, que traz todo esse processo de adoecimento. Muitas pessoas, né, negligenciam o fato de o outro estar doente
de uma forma psicossomática. Ainda há muito preconceito em relação a isso, mas nós, profissionais da saúde, precisamos cada vez mais desmistificar esse tipo de pensamento e crer que a doença psicossomática, ela traz tantos impactos ao nosso organismo quanto a uma doença orgânica. Coloquei aqui para vocês que a Organização Mundial da Saúde, ela classifica, em duas categorias as doenças psicossomáticas. Os transtornos neuróticos, relacionados ao estresse, a questão somatoformes, que geralmente vai no código do F40 ao F48, e também pode estar incluso nas síndromes comportamentais associadas a distúrbios fisiológicos e fatores físicos, que vai do F50 ao F59, tá? Então, é importante termos esse conhecimento. Lembrando que raríssimos são os profissionais que vão decorar, todos esses CIDs, mas é importante que você tenha já uma clareza, ou sempre que possível, acessar para compreender um pouco mais sobre aqueles sintomas, o agrupamento direitinho, ok? Coloquei aqui também nesse slide grifado, que a origem das enfermidades psicossomáticas tem como base as causas emocionais e os distúrbios psicológicos associados a elas, tá? Destaco isso como se fosse, assim, um conceito mesmo, ok? Tenham isso claro. Aqui embaixo, destaquei a questão do isolamento social, angústia e tristeza, por quê? Achei interessante, principalmente devido a esse cenário que nós estamos vivendo atualmente, com essa pandemia, com todo esse sistema de reclusão que nós estamos, esse isolamento social que faz com que as pessoas fiquem cada vez mais vulneráveis às questões voltadas para depressão, ansiedade, tem aumentado enormemente. Então, atrelado a todo esse quadro, vem, vamos falar comorbidades, mas também características, voltadas para um alto índice de fatores psicossomáticos. Em geral, para você conseguir determinar, a origem de uma doença psicossomática, é importante você considerar a história de vida da pessoa, da família, rever se tem algum trauma, se tem alguma questão mal resolvida, alguma pendência, Muitas das vezes, quando você passa por uma situação estressante e você não consegue, de fato, resolvê-la de uma maneira positiva, lembrando que vamos fazer a menção novamente às questões voltadas para a subjetividade. Às vezes, a mesma situação pode ser vista, pode ser analisada, pode ser observada de forma diferente por dois indivíduos, tá? Então, de maneira geral, é importante observarmos também essa questão da autocrítica, a cobrança consigo mesmo, aquelas pessoas, que são muito metódicas, que são perfeccionistas, que têm ali uma cobrança interna, uma responsabilidade acerca de todos os processos que ocorrem à sua volta, ela infelizmente tem uma propensão maior, um risco maior de contrair aí um quadro psicossomático, ok? Aqui ressalta também, como já falamos, a depressão, ansiedade, fobias, agressividade também são fatos que podem ser relacionados com quadros psicossomáticos. Os eventos, de problemas profissionais, traumas e eventos marcantes, a violência psicológica, a ansiedade, aquela tristeza vital, que é constante, ela também faz com que todos esses fatos
contribuam sim para o aparecimento, né, o surgimento da doença psicossomática. Destaquei aqui uma parte que é mais assim uma curiosidade, porque é muito interessante. Como que o nosso organismo pode se comportar diante de uma somatização? Em relação à garganta em si, né, a dor de garganta, a inflamação das amígdalas, a sensação de nó, como se a garganta estivesse fechada, estivesse apertada. O estômago, né, pode revelar dor, queimação, náuseas, gastrites. O intestino, a prisão de ventre ou a diarreia, que a gente tem aí como um exemplo, né, a síndrome do intestino irritável. A questão circulatória, né, que tem a ver com a baixa ou a alta da pressão, os batimentos cardíacos, questão de varizes, tem pessoas que sentem uma dor enorme correlacionada às varizes, dor no peito, palpitação. Então, sintomas semelhantes, né, a como se você estivesse tendo um infarto. A questão respiratória, tosse, alergias, quadros, às vezes, né, ali, crônicos mesmo, prolongados, de bronquite, asma, falta de ar, sufocamento. Na questão endócrina, né, a obesidade, a disfunção hormonal pode sim estar relacionada também a fatores psicossomáticos. A questão reprodutor, né? A diminuição do desejo sexual, alterações no ciclo menstrual, a impotência, dificuldades de engravidar, questão motora, né? Dores musculares, problemas nos ossos, tendões, podem também estar relacionados à questão psicossomática. O sistema nervoso, dor de cabeça, que a gente costuma falar muito da cefaleia tensional, enxaqueca, né? Dores nos olhos, dormência, formigamento, até mesmo simulação de doenças neurológicas, né? A gente pode aí citar, por exemplo, uma convulsão. Tem muitos quadros que a gente avalia dentro do consultório que a pessoa tem quadros de convulsão, que na verdade nós avaliamos dentro de um item chamado de conversão. Na verdade não seria uma convulsão, é uma conversão. Quando você acaba que não dá conta de todo aquele sentimento, de todo aquelas emoções e passa a somatizar aquilo que você está passando. Temos também a questão da pele, né, que é irritações, coceiras, problemas dermatológicos, que a gente pode citar a psoríase. Questão de músculo, né, e articulações, dores, tensões, contraturas. O urinário pode dar a cistite, por exemplo, né, dor ou dificuldade para urinar. Então, assim, são vários itens que precisam ser avaliados. O orgânico sempre, exclusivamente, eles precisam passar por um crivo, né? Falei até errado. Um crivo de observação, se precisa até exames complementares para descartar questões orgânicas, mas o psicossomático, ele atinge sim todo esse envolvimento aí, ok? Coloquei aqui também uma questão de dicas para você tentar se proteger um pouco emocionalmente, né, para evitar um pouquinho dessas questões psicossomáticas, que é a prática do autoconhecimento. Quando você se conhece bem, tudo muda na rotina. Você passa a se perceber, né? Um treino de percepção, de autoconhecimento. A inteligência emocional, que eu também até destaquei os dois, a partir do momento que você consegue ter ali uma consciência diferente, né? Sobre as suas emoções, sobre os seus comportamentos, você consegue se sentir mais seguro, consegue interagir no meio de uma forma mais adequada. É importante também sempre fazer uma reavaliação da sua história, perceber, né, quais são as influências genéticas que possui
né? O que você pode ter aí de questões hereditárias, relacionar a doença ou o que você está sentindo, o que aconteceu, a aspectos da sua vida em si, né? Se tem algum sintoma, a dor de garganta mesmo, que é o que fala aqui, e eu sempre destaco em sala de aula. Muitas das vezes, a pessoa que tem uma dor de garganta frequente, né? Que mesmo com o uso de medicações, continua ali persistente, pode ser nada mais, nada menos do que algo que você precisava ter dito, precisava ter falado para alguém e você não conseguiu. Portanto, né, em relação à questão cognitiva, retomando o que a gente estava falando sobre essas curiosidades, é muito importante você cuidar de você, aprender a perdoar. Sempre falo isso também aqui no consultório, porque o perdão, muitas das vezes, não é para o outro, é para nós mesmos. A partir do momento que você consegue perdoar, que você consegue não guardar rancor, não ficar ruminando aquelas ideias, aqueles pensamentos, você vai se sentir melhor. Cada vez que você lembra, né, de uma situação que te causa angústia, que te causa tristeza, é como se você estivesse ali injetando no seu organismo uma substância danosa, prejudicial. Então, perdoar é muito importante. Ressignificar, atribuir novos significados. Então, busque sempre uma ajuda de um especialista. Se você vê que não está dando conta, que está somatizando, que você precisa de alguma forma expressar tudo que você está sentindo, procure um profissional de psicologia, que tem todo o respaldo ético, tem toda a questão para ser um mediador diante dessas questões que você vem passando. Aqui coloquei mais ou menos para vocês um esqueminha das doenças psicossomáticas, lembrando que seu corpo ouve tudo que sua mente diz. Tem coisas que você não quer falar, né? Ou seja, verbalizar, não quer falar com o outro, mas o seu corpo fala para você mesma. Tem até um livro que eu sempre comento com os alunos, que é O Corpo Fala. É esse livro mesmo, o título dele. Nele a gente consegue perceber que, sim, o nosso corpo fala. Então é muito importante termos essa percepção, né? Avaliarmos os pensamentos negativos, os traumas, o que nós temos de sintomas físicos, para conseguir compreender tudo. E assim, realizar aí uma intervenção assertiva. Reforcei aqui novamente, né, que as doenças psicossomáticas podem causar alterações gástricas, insônia, manchas roxas ou avermelhadas espalhadas para o corpo, as dores de cabeça, sensação de sufocamento, desinteresse pelas atividades de rotina, batimentos cardíacos acelerados, queixas de dores generalizadas, fadiga sem causa aparente, falta de concentração, irritabilidade, aquela sonolência, desânimo, fraqueza. Então, são vários itens aí que podem sim estar relacionados com um quadro psicossomático, tá? Há também algumas complicações de um quadro psicossomático. Quando você acaba negligenciando um quadro psicossomático por achar que é besteira ou que vai passar, enfim, pode gerar alcoolismo, desajustes conjugais, não familiares de maneira geral, uso casual ou abuso mesmo, né, de drogas, substâncias ilícitas, né, trocas constantes de emprego ou até mesmo o desemprego. O estado geral da saúde, ele fica ruim ou pouco saudável, né? A pessoa pouco se importa com a saúde. Problemas para manter relacionamentos afetivos ou até mesmo relacionamentos no trabalho. Muita dificuldade para lidar com intercorrências, né? Adversidades, aquelas questões assim inusitadas que muitas das vezes acontecem sem que nós mesmos possamos esperar, né? Tendências a transtornos mentais, como ansiedade mais patológica, crises depressivas,
até mesmo, né, uma questão mais abrupta, transtornos de personalidade, risco maior de suicídio. As questões psicossomáticas já tem muitos estudos, muitos artigos que os profissionais estão pesquisando voltados justamente para isso, tá? Da questão da correlação com os níveis de suicídio. Porque muitas das vezes a pessoa que comete o suicídio não é que ela quer tirar a sua vida, mas ela quer acabar com aquela dor ali, né? Ela não quer sentir aquilo ali mais. Então a tendência é realmente, né, vir a cometer o suicídio. Acentuação também de dívidas, né, por causa de consultas excessivas ou até mesmo por compulsões. Aí aqui eu coloquei outra curiosidade também, que é em relação à curiosidade da hipocondria e o histerismo. Muitas das vezes, quando a gente fala, né, sobre a hipocondria, as pessoas já associam logo a medicação. Mas, para você ser uma pessoa hipocondríaca, não necessariamente precisa estar exclusivamente ligado ao consumo de medicação. A pessoa hipocondríaca, ela também ela pode estar voltada pelo fato de uma soma de doenças. É como se a pessoa ficasse constantemente doente. Né? Ela gera um sentimento de fobia no organismo, né? Que é esse forte sentimento de que ela vai adoecer, de que vai acontecer alguma coisa, que a maioria das pessoas estão ignorando os sintomas dela. Então, a hipocondria é algo que nós precisamos também avaliar nos sistemas de saúde. Muitos idosos, infelizmente, são acometidos por isso, até mesmo pela falta de atenção direcionada a eles. Eles sentem-se muito sozinhos, abandonados. Então, consequentemente, o nível de hipocondria tende a aumentar nesse tipo de indivíduos, ok? Aí, coloquei aqui embaixo a questão do histérico. Porque o indivíduo histérico, ele procura chamar a atenção para si. Então, nesse tipo de transtorno de personalidade, o indivíduo ele precisa de uma atenção em relação à família, em relação aos outros, né, de maneira geral. Então, ele sente tanta necessidade que ele chega a adoecer, a manifestar mesmo uma doença, justamente para ter essa atenção, às vezes o carinho, né? Ter esse direcionamento. Então, a pessoa acaba inventando doenças a fim de ser aceito naquele meio ali, ok? Enfim, a nossa aula seria isso, tá? Esse conteúdo, como eu disse, tentei fazer de maneira mais sucinta possível. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só me chamar. Abraço e até breve!